Aleluia, glória a Deus, amém? A paz do Senhor a todos, bom dia. Irmãos, é tão bom adorar o Senhor, não é verdade? Hoje eu acordei, olhei para o céu e falei para o Senhor: Senhor, como é bom, sabe, saber que o Senhor é um Deus real, um Deus que existe, um Deus verdadeiro, um Deus puro, um Deus santo, né? Um Deus que a gente pode contar em qualquer momento, seja bom, seja ruim, né? Um Deus que é imutável, que é infalível, né? E é muito bom. E eu creio que aqui existam verdadeiros servos de Deus, né? A igreja eleita de Cristo, né? A igreja que o Senhor vai vir buscar, a igreja santa, né? E por saber que aqui existe irmãos sérios que vivem o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno da graça de Deus, é que eu venho com temor falar para a igreja. E não só porque é a igreja eleita, né? É porque meu maior amor também está aqui, está me assistindo também, né? Eu sempre digo que o primeiro homem da minha vida é o Espírito Santo, e o segundo homem é o meu paizinho, né? E por saber que o meu amigo Espírito Santo está aqui, é que eu venho com temor, né? E, irmãos, eu quero que os irmãos saibam que tudo que for falado aqui não vem de mim mesma, tá? Vem do coração de Deus. Eu tenho orado, tenho pedido por avivamento, eu tenho perdido noites e mais noites e mais noites de sono, orando pela igreja. E é nessas madrugadas, né, que o Senhor tem falado ao meu coração. Amém? Então, tudo que for falado para os irmãos, não tomem isso como a Tirza falando, mas como o próprio Deus. Amém? Eu queria, antes de começar, passar um vídeo para os irmãos, um vídeo que contém verdades absolutas, irrefutáveis. E mexeu muito comigo desde a primeira vez que eu assisti esse vídeo. Eu tenho certeza que vai mexer no coração dos irmãos também. E eu peço que os irmãos prestem bastante atenção na letra e nas imagens. Amém?
fica assim, estremecer, né? Que a gente vê que está se cumprindo, né? São tempos difíceis, irmãos, muito difíceis. Não é muito tempo para festa, porque já não tem mais tempo, né? Já não tem mais tempo. Nós não podemos brincar, nós temos que ir, né? Pegar o evangelho mesmo, porque o relógio já está dando meia-noite, né? E eu listei algumas coisas, né, que têm acontecido mesmo. Eu coloquei aqui, são tempos de guerra, tempos de peste. Nós temos visto as epidemias, as enfermidades, a febre amarela, vimos o ebola, né, a dengue, a escassez de comida e de água, nações que não têm se alimentado direito, né, o racionamento da água, os homicídios em vários lugares, é algo exacerbado, é muito triste. E o número de pessoas que têm tirado a própria vida tem aumentado silenciosamente. Estudo aponta, eu estava em casa no computador, eu comecei a pesquisar, e eu vi que estudo aponta que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo, né? E para onde vai essa alma? Né? Suicídio. E o Brasil é o 8º país em maior número de suicídios. O caos, irmãos, está instaurado. Nós vimos o que estava acontecendo com o Espírito Santo, o terror que foi. O DML já nem comportava mais corpos, de tantos corpos, né? Nós temos visto a maldita ideologia de gênero, né? A degradação da família, divórcios, adultérios, a pedofilia. Eu também vi, pesquisei e vi que a cada 10 minutos no Brasil, 40 crianças são vítimas de abuso sexual, pedofilia. Nós temos visto tragédias climáticas e a palavra diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Né? É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Mateus 24, 6 a 14, vou abrir rapidinho, já dizia sobre isso que está acontecendo. Não é nada surpresa para nós que somos servos de Deus, né? Em Mateus 24, 6 a 14, diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Temos que perseverar, sermos santos, né? Porque a gente não tem mais tempo. Não é tempo para brincadeira, né? Irmãos, como eu disse, eu tenho orado muito, gastado tempo orando, perdido noites e mais noites. Vocês sabem que o corpo humano uma hora sucumbe, né? Aí eu tenho maneirado mais, Senhor, eu vou orar à tarde, tenho feito jejum. Por quê, irmãos? Porque eu amo vocês. Eu me preocupo, a dor dos irmãos e a minha dor também. Eu carrego a igreja nas costas, por quê? Porque eu amo a igreja, né? Eu amo a igreja, vocês são muito preciosos. E eu sei que eu não estou falando com qualquer um. É a igreja eleita de Cristo, amém? E eu tenho chorado, pranteado, não só pela igreja livre, mas pelos nossos irmãos perseguidos. Eles também têm sofrido, né? Eles são nossos irmãos, somos o povo que vai morar no céu juntos. No céu não tem placa, né? E eu aprendi desde quando eu me converti a pedir que o Senhor reparta comigo a sua mente e o seu coração. Eu aprendi isso com o segundo homem da minha vida, lá em casa. Ele sempre vive orando assim, pedindo que o Senhor reparta com ele a sua mente e o seu coração. Porque a gente às vezes pensa assim:
mas Deus está no céu, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares, né? E a gente esquece que o Senhor também tem sentimentos, né? O Senhor chora, o Senhor se ira, porque quantas vezes a gente já ouviu falar da ira de Deus na palavra, né? Se a gente for pesquisar aqui, olhar, ler, a gente vai ver, né? E aí eu sempre oro assim: Senhor, reparta comigo a tua mente, o teu coração, mas eu não sabia que era isso, que era assim, sabe? E é uma dor insuportável. Tem momentos que eu não consigo nem continuar a leitura, eu não consigo, às vezes, sair do quarto, de tanto que vem aquela ânsia de choro, aquele desespero. É desespero, irmãos. Não é uma simples, ai, medo, não, é um desespero. Porque o Senhor realmente reparte quando a gente pede, né? E, como eu disse, eu tenho morado nas madrugadas, perdido noites e mais noites de sono. E foi numa dessas madrugadas que o Senhor me deu uma revelação. Irmãos, como eu disse, tudo que for falado aqui vem do Senhor. Eu sou apenas um vaso de barro e Deus é o oleiro. Tudo que o Senhor dá, a profecia, os dons espirituais, tudo é para a edificação da igreja. Nunca, nunca pode ser para nossa própria glória. Amém? Deus não divide glória. Então toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dadas ao Pai das luzes. Amém? Então eu queria, antes de contar o sonho, ler com os irmãos Lucas, rapidinho, 17, 26 a 37. Tem muito a ver com essa revelação. Muito, muito a ver. Lucas 17, 26 a 37. Amém? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. É um texto bem pesado, né? Mexe com a gente e tem tudo a ver com a revelação que eu vou passar para a igreja. Eu estava dormindo, terminei de orar e me deitei, né? Assim, estava amanhecendo já, eu me deitei. Falei: Senhor, estou cansado, meu corpo está doendo, eu já não estou aguentando mais tanta dor, tanta aflição, tanta angústia. Então vou me deitar. E se o Senhor tiver de falar comigo, creio que o Senhor vai falar comigo em sonho. Eu já contei isso para alguns irmãos, né? Mas talvez não na mesma riqueza de detalhes. E alguns não ouviram, a maioria. Eu peço que os irmãos atentem bastante. E eu me deitei. Então eu sonhei que eu entrava pelo auditório. Eu estava com uma roupa como quem vai cantar num coral. E eu estava, assim que eu entrei, com a mesma dor que eu tenho sentido desde quando eu tive essa revelação. E eu entrei no auditório e me posicionei aqui na frente. Chegando aqui na frente, logo eu ouvi sair daqui. Aqui simbolizava a arca. E o povo que estava fora da arca. Assim que eu cheguei, eu me posicionei de lado. E o que eu ouvi daqui de dentro, irmãos, foi a coisa mais linda, mais sublime que eu nunca havia ouvido. Nem a pessoa que tem a voz mais linda no mundo não consegue cantar o louvor que eu ouvi, de tamanha perfeição. Eles alcançavam a nota mais alta. Vocês não podem imaginar. E pela reverberação, eu não sei bem, mas pela forma que o louvor fluía,
eu sabia que não era só os santos, haviam ali seres angelicais, né? E eu sabia, tinha certeza que eles eram enormes, de 3, 4 metros e meio, 2 metros e meio de altura. E eu fiquei fascinada por aquilo, porque eu sou louca pelo espiritual, né? Como eu sempre digo, o natural é chato, sabe? É o que você vê, né? E eu sempre foco no espiritual, que é o espiritual que importa, né? E aí eu ouvi esse louvor e era em uníssono, não tinha uma voz maior que a outra, melhor que a outra, era todos no mesmo espírito louvando ao Cordeiro. Mas eu não via, porque essas 2 portas aqui estavam fechadas e ninguém conseguia abrir. E essa porta aqui, metade dela. Então, 2 portas e metade de uma porta fechada. Então eu ouvi o louvor, e logo que eu ouvi o louvor, eu ouvi uma gritaria. E eu olhei para o outro lado. Todo mundo sabe que do outro lado fica a cantina, né? Quando eu olhei para a cantina, eu vi um mar de gente que não se pode contar. E quanto mais eu olhava, mais eles brotavam debaixo da terra e subiam. E saía uma música como badalada, sabe? Quando você ouve aquelas caixas de som e te trazem algo ruim, desperta algo ruim que não vem do céu, né? É algo carnal. E aí eu ouvi, e eu vi muita gente, pessoas que eu conheço hoje e que colocam a Bíblia debaixo do braço e diz: vou à igreja, vou à Assembleia dos Santos, vou. E realmente, aparentemente, você pensa que, nossa, lá vai um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, mas que na verdade não é bem isso, né? Quando chega em casa, quando vai para a escola ou para o trabalho, esteja para onde for, só Deus sabe o que acontece. E aí eu vi essas pessoas ali, muitas pessoas, mas o que mais me chamou a atenção, eu vi idosos, eu vi mulheres, eu vi homens, mas o que eu mais vi foram jovens e adolescentes. Pessoas, jovens e adolescentes que eu conheço, que conviveram uma vida inteira comigo. E aquilo me marcou muito e me machucou muito, eu fiquei desesperada. E quando eu vi eles, eu logo vi que eles passavam entre si bandejas de comida gorda, e vinhos e bebidas pesadas, e com essa música eles dançavam. Só que a dança era tão... você notava, era visível o espírito de lascívia. As meninas, elas se juntavam aos meninos e eles estavam totalmente a par do que estava acontecendo. Totalmente a par. E quanto mais eu olhava as pilastras da cantina, elas tremiam de tanta gente que chegava. Era muita, muita, muita gente. E eu comecei a ficar desesperada. Eu fui descendo as escadas devagar. Eu falei, eu tenho que avisar eles não podem ficar a par do que está acontecendo na arca. 2 portas se fecharam em metade de uma porta. A porta da arca está se fechando. E quando eu falei isso, fui começar a descer. Uma voz... eu não sei se... claro que os irmãos já ouviram. Quando as nuvens no céu se chocam, semelhante ao trovão, né? É o trovão. A voz era semelhante ao trovão. E ela chegou por trás, como num vento. Colocou meus cabelos para frente e tudo. E disse bem veemente: se apresse, porque a porta da arca está se fechando. Eu falei, e eu voltei e respondi a voz: mas eu preciso ir. Porque se eu não avisar eles, eles vão ficar. Eu tenho que avisar, tem que dar um jeito. E fui continuar descendo. Mais uma vez, aquela voz foi mais veemente. E eu confesso que me assustei. Aquele vento veio bem bravo e disse: se apresse, porque a porta da arca está se fechando. Eu falei, agora eu não posso fazer mais nada. O tempo foi dado e voltei. E aí eu segui, parei aqui. Chegando aqui, eu vi sair da metade da porta que tinha ali um casal. Foi me dito que o casal tinha acabado de se casar. E eu vi eles se atracando. E aí a menina arranhava o rapaz, e o rapaz arranhava a menina, e ela falava: por que você fez isso? Por que você fez isso comigo? E ele irredutível, batia o pé no chão e falava: eu faria de novo. Aquela menina e aquele rapaz não estavam vivendo um matrimônio santo. Eles estavam vivendo na base da mentira, do adultério, né? E eles se casaram de forma errada, né? Eu não conheço esse casal, foi um simbolismo, né? E aí eles saíram
E eu vi eles se atracando. De repente saiu mais um casal. Não sei se eles eram casados, mas era um homem e uma mulher. E eles saíram. A moça que saiu depois foi consolar a traída. E o rapaz que saiu depois foi consolar foi exortar o que havia traído. E essas duas moças entraram no banheiro. Eu entrei correndo e comecei a tentar falar, mas eles não me viam. Era em vão o meu esforço. E eu começava a falar, ei, elas não me viam. Elas estavam ali só pensando no problema terreno delas. Não estavam focando na porta da arca. E eu saí correndo do banheiro e eu vi os dois homens, um homem exortando o outro, e ele com os braços cruzados e redutivo, faria de novo. Ele dizendo. E aí o moço tentando exortar ele, mas por que você fez isso? Por que você fez isso com ela? Ela não merecia isso e tudo mais. E eu tentando avisar, mas eles não me viam, era em vão. Então a voz veio novamente, mais impetuosa. Se apresse, porque a porta da arca está se fechando. Quando eu ouvi aquilo, correndo, eu entrei. É o que diz aquele versículo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Né? Ele vem sem demora. O relógio já está dando meia-noite. 2 portas já foram fechadas e metade de uma porta. Eu entrei espremida. Só dá uma pessoa por vez. Não dá 2. Não passam 2 coladas. Uma abraçada, é uma pessoa por vez. E eu entrei, irmãos, quando eu entrei aqui dentro da arca, olha, eu não consigo expressar o que me tomou. A glória do Senhor entrou pelo meu nariz. Minha roupa que eu estava antes, como que alguém ia cantar no coral, ela ficou branca, totalmente mais branco do branco. Nenhum branco se compara ao branco que eu vi. E os meus cabelos se tornaram fios de ouro. A minha cara se tornou, meu rosto ficou banhado em ouro. Eu não sei nem como eu me mantinha de pé, tamanha a glória do Senhor. Eu entrei aqui e de repente várias bolas de fogo vieram ao meu encontro. Elas vinham dançando e dentro da bola saíam como sorrisos, gargalhadas. É como se elas fossem vivas. E aí eu entrando, essas bolas vieram me brincar comigo, e eu brincava, eu levantava o braço e elas também tocavam no meu braço, eu abaixava. De repente elas começaram a rodar e me trouxeram para frente. Eu vim bailando aqui na frente, eu rodava. Irmãos, era uma alegria que eu não posso expressar. O céu é de verdade, ele é real, ele está esperando a gente. Gente, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Teu lugar está lá, tua morada está lá, é lá que é o nosso lugar. Amém? Essas bolas vieram aqui para frente e eu comecei a dançar, e eu esticava o braço, elas dançavam, e elas riam, e eu ria delas, e a gente brincava. De repente elas me levaram para trás de uma cadeira e eu caí prostrada. Tamanha glória, eu não conseguia me manter de pé. E nós não falávamos, os santos que haviam aqui não falavam no português, no espanhol, no inglês, não falava. Era a língua celestial. Mas era uma língua, irmãos, linda. Eu não posso expressar. E é a nossa língua lá, é a nossa língua da nossa pátria. A gente vai falar essa língua um dia. Todos nós. O céu é de verdade. Então eu vim, eles me levaram para uma carteira, eu caí. E de repente, irmãos, eu vi, o que eu observei foi um pouco triste. Lembra que eu disse que o número de pessoas ali era um mar que eu não conseguia contar? Por outro lado, os que estavam aqui não chegavam a 10 famílias. Não chegavam. As famílias que eu digo eram de 5 pessoas, não era uma família em geral. Filho, mãe, irmão, irmã, bebezinho, era pouca gente. Uma família de 5 não chegavam a 10. Você podia contar, era muito pouco em comparação ao tanto que tem. Não só aqui, eu não digo a igreja na localidade aqui em Vitória. Eu digo, é algo maior. A igreja em geral. Eu não digo aqui só. Aquilo era um simbolismo. E tanto que eu vi pessoas que eu nunca vi, né?
E eu vi pouquíssimas pessoas. Então, eu vendo aquilo, meu coração ao mesmo tempo ficou triste pelo que eu vi lá fora, o número de pessoas que estavam lá e o número de pessoas que estavam aqui. E foi me dito que muitos vão ficar, poucos vão subir. Por isso que eu digo, o Senhor diz na tua palavra: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então eu olhei, e eram pouquíssimas pessoas. De repente, irmãos, eu vi algo que me deixou muito feliz, muito feliz. Eu vi cadeirantes que eu tinha convivido com eles a vida toda, em pé. Eu vi pessoas que tinham enfermidades incuráveis e famílias que ninguém dava nada por elas, restauradas. Filhos que voltaram para seus pais, pais que voltaram para casa. Gente, inúmeros cadeirantes, inúmeras, as cadeiras do lado, e eles não só cantavam, eles usavam a perna para cantar, para louvar, eles pulavam, e ao mesmo tempo eles falavam em língua e bailavam, e eu ficava fascinada, mesmo que fossem poucas pessoas, aqueles genuínos é que estavam aqui. Então, eu olhando tudo aquilo, de repente eu olho para frente. Mas quando eu olho para frente, uma janela se abre no céu. Quando essa janela se abriu no céu, saiu como... Vocês já viram cascata de água, quando cai e bate nas pedras? Já ouviram? Semelhante àquilo, aquela voz como de muitas águas, como a Bíblia fala, disse: teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Aleluia, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, a minha língua, a velocidade triplicou. E eu comecei a falar e é como se eu entrasse em convulsão. Meus ossos já não, minha mão, meu corpo já não conseguia conter tamanha glória. Eu comecei a tremer, e tremia as mãos, os pés, as pernas, a cabeça, e a língua, a velocidade aumentou. E eu não sei nem como eu falava. Era uma língua linda, 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 linda. Comecei a falar. Eu via o tanto de pessoas que louvavam, e eu ouvia a voz dos anjos, só não os via. Aí quando essa voz falou, eu olhei logo para frente. Todos estavam banhados em ouro, todos. As vestimentas eram lindas. E as crianças correndo entre seus pais, algumas brincando, mas algo que eu notei que é muito lindo. E vale ressaltar, é a reverência, né? Nós não adoramos a um Deus qualquer, um Deus que tem boca e não fala como os deuses do mundo, né? Ele não é como os deuses do mundo, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouvem, mãos e não apalpam, né? É um Deus verdadeiro. Todos estavam no mesmo espírito, adorando aquele que vive eternamente, né? E eu ouvi todos adorando. De repente eu olho para frente. Quando eu olho para frente, Deus me mostrou muitas coisas no sonho. E é isso que eu estou relatando aos irmãos. Eu olhei para frente. Na hora que eu olhei para frente, irmãos, me chamou muita atenção algo. E eu acho que é muito importante falar também. Não havia nada disso aqui. Não havia isso. 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 O máximo que havia era um tecladinho, mas era todo esfarrapado, todo caindo aos pedaços. Uma cadeira velha e o microfone meio que torto, pendendo para o lado. Mas o que eu vi, que é o mais impressionante, é o adorador que o Senhor busca. O Senhor me mostrou uma moça sentada numa cadeira. A moça eu nunca vi na vida, talvez ela nem exista, mas ela foi o simbolismo do adorador que o Senhor busca, do adorador que o Senhor procura, né? Quando eu olhei para ela, eu vi o coração como que em raio-x, pulsante, vivo, e um espírito, irmãos, mas tão submisso, tão calmo, tão pacífico. Ela só queria adorar, ela não queria glória. E tanto que o que eu achei mais lindo nela é que ela não levantava, não ficava adorando assim. Ela abaixava a cabeça. Poucas das vezes ela levantava para observar a glória de Deus, não olhava para ninguém, só a glória. Ela via as bolas de fogo que antes eu havia visto. E ela voltava a baixar. Ela não sabia cantar. Tinha uma voz fraca. Falava bem fraquinho. E não sabia tocar. Ela pegava
o teclado ia com o dedo e juntava as notinhas para tentar formar uma melodia, né? E ela tentando fazer isso, mas era tão lindo, saía o louvor. Era um louvor lindo, sabe? É como se aquele louvor saísse de dentro dela. E a igreja toda louvava, inclusive os anjos. Eu fiquei fascinada com essa adoradora. E eu disse, eu quero ser assim, porque tudo, Senhor, tudo é para Ti. Nada é para mim, nada é para nós. Todo louvor, toda adoração tem que ser dada ao Senhor. O Senhor não divide glória, longe de nós tomar sua glória. Não divida sua glória, Senhor. É assim que nós devemos ser, como essa adoradora. Não tinha nada disso aqui. Não é isso muitas vezes que Deus quer. Deus só quer aquele espírito manso que vive ali só para adorar a Ele, né? Quando eu olhei ela, eu logo abaixei e comecei a dar glória, 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 em línguas. E aí, de repente, continuei observando e falando com o Senhor. De repente, irmãos, parou e ajoelhou uma mulher ao meu lado. Ela foi o simbolismo dos falsos profetas. Os lobos que estão no nosso meio, muitas das vezes, no meio da igreja de Cristo. E aí ela ficou de joelhos e começou a falar em línguas. Mas aí veio sobre mim um discernimento de espírito. Eu acho o dom mais lindo. Eu tenho pedido esse dom, discernimento de espíritos. Nos últimos dias nós devemos pedir discernimento de espíritos, né? Porque às vezes a pessoa está falando em línguas, mas não é a língua do céu, né? Às vezes a pessoa entrega uma profecia, mas na realidade não é bem isso, né? Devemos pedir o discernimento de espíritos. E esse discernimento veio sobre mim. Quando esse discernimento veio sobre mim, eu abri o olho e olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, ela começou a falar e olhou para mim. Eu vi pelo olhar dela que não era bem aquilo. E o Senhor falando comigo. Daí eu abaixei o olhar e continuei falando em língua. De repente, na hora que eu só olhei, ela se levantou, saiu e consigo arrebatou duas. Os falsos profetas são assim. Eles conseguem ludibriar, levar ali aquela comoção toda. No final das contas não é bem isso. E aí arrebata consigo tantos outros. E nos últimos dias é o que está e vai acontecer, né? Está acontecendo. Então, quando essas 3 mulheres saíram, a porta da arca se fechou com um estrondo. Pá! E aí já era. 3 portas haviam se fechado. 2 portas haviam e metade de uma. Quando elas saíram, as 3 se fecharam. Já era. Acabou. A igreja estava para sempre com o Cordeiro. Os poucos cristãos, os genuínos, os verdadeiros, o que mais me marcou é que pouquíssimos irmãos, pouquíssimos, não chegavam a 10 famílias, e o tanto que ficou lá fora foi assustador. Quando a porta se fechou, os anjos se manifestaram e eu pude contemplá-los. Eles chegavam até o teto desse edifício. Eles eram lindos, fios de ouro, a vestimenta branca, os cintos, tudo adornado, a voz magnífica. E é um louvor que faz você querer ser santo, porque Deus é santo. Sem a santificação ninguém vai ver a Deus, né? E aí eles se manifestaram e eu pude ver eles. E quando eu pude ver eles, o louvor que estava num volume aumentou. A língua aumentou, a velocidade e o som ali foi perfeito. E todos ali reinaram em glória, né? Coisa mais linda. Irmãos, eu quero ir para o céu e eu vou para o céu. Vocês vão me ver no céu e eu vou ver vocês no céu. Amém? O céu é de verdade, o céu é real. E assim que essa porta se fechou, o som que eu pude ouvir lá fora foi horrível. Ossos se quebrando, pessoas batendo desesperadas na porta. E eu esqueci de falar para os irmãos que quando eu cheguei estava chovendo. Quando assim que a porta se fechou, caiu uma água torrencial. As ondas batiam na arca com toda a violência, as pessoas desesperadas. Nos acuda, socorro. Não adianta, ninguém abrir mais a porta. A igreja nem ouvia, só eu ouvia bem ao longe, mas era tanta glória que eu não conseguia, eu não ligava, já era, o tempo foi dado, não posso fazer nada. E você viu o desespero, os ossos se partindo, o choro, a agonia de quem ficou. Irmãos,
eu acordei. Depois que eu vi o último osso quando foi partido, eu acordei. E depois desse sonho, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais. Eu passei a ser mais introspectiva, a ficar mais na retaguarda, dos bastidores, orando, observando, vigiando, né? Buscando o Senhor, porque o relógio já está dando meia-noite, né? E é um sonho para todos nós, não só para os irmãos aqui, para mim também, porque eu sou tão pecadora quanto qualquer um de vocês. Como eu disse, eu sou apenas um vaso de barro. Deus é o oleiro. Amém? Então, esse sonho é para todos nós. E o Senhor está voltando, né? 2 portas haviam se fechado em metade de uma porta. O Senhor tem ministrado muitas coisas ao meu coração relacionadas à igreja livre. O que nós temos feito com a liberdade que o Senhor tem nos dado, né? Viver num país livre e dizer que é cristão é muito fácil. É muito fácil botar a Bíblia debaixo do braço e dizer eu sou cristão. Dentro da congregação, mas chegar lá fora e fazer tudo errado, né? E nós temos liberdade. Por que não usá-la? Não é verdade? Por que não usá-la? Deus nos dá 24 horas, né? Nos 365 dias do ano. Por que não pegar a Bíblia? Pelo menos minutos, se você não tem muito tempo. Orar, ir para o quarto, jejuar. Dá sim, gente. Tem uns 24 horas, né? Todos os dias, os 365 dias do ano, né? Jesus está voltando e a situação, muitas das vezes, atual da igreja livre não é bonita. E o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração. Ele não está feliz com coisas que têm acontecido. Como a igreja tem se portado, vivido. Nós não precisamos ir para grandes ajuntamentos, assembleias. Às vezes a gente vai estar no ônibus, estou fazendo compra, eu escuto uma pessoa que eu sei que dizia que era, mas que na realidade solta uma palavra que, sabe, escandaliza. Às vezes eu estou na faculdade, sabe, você fica, meu Deus, o que você está falando? Sabe, a gente não precisa de grandes ajuntamentos. O crente, o verdadeiro crente, ele vive uma vida de santidade, sabe? Muitos não têm vivido o evangelho da cruz. Evangelho sem sofrimento não é evangelho. Cruz é renúncia, e a renúncia traz consigo sofrimento. Amém? Cadê o sofrimento? Cadê o evangelho de sofrimento? Oração pelas almas que se perdem. Deixar de dormir, não vou buscar o Senhor. Deixar de comer, não, porque eu tenho que jejuar por causa de Maria, por causa de José, por causa de João, por causa de Marcos, que não aceitou Jesus ainda, né? E a gente tem visto que a igreja não tem vivido de forma pura, né? Nós temos visto milagres sendo vendidos na TV, heresias a céu aberto, né? Onde estão as lágrimas, né? Onde estão os sofrimentos? Enquanto muitos dizem que são servos de Deus, ali existem os nossos irmãos perseguidos lutando, né, pela disseminação do evangelho, né? E muitos de vocês não sabem, mas atualmente eu acho que alguns de vocês sabem, uma leva de cristãos foram mortos, decapitados. Mais uma leva, porque foram encontrados orando. E aí o Estado Islâmico levou para a praia e decapitou todos eles. Enquanto eles eram decapitados, eles faziam aquela oração que muitos conhecem, Pai Nosso, né? Enquanto eles falavam, aquilo enfureceu o Estado Islâmico. E a gente sabe como que eles morreram, né? Não foi uma morte muito, né? Muito pesada. Mas eles não se entregaram, né? Eles não negaram Jesus. Não podemos negar. Quantos de nós temos negado Jesus aqui, às vezes, na liberdade, né? Às vezes, você é crente? Eu vou na igreja. Eu vou na igreja, né? Não é isso que o Senhor quer. Não, eu sou crente sim, sou servo de Deus. Eu estou lutando contra o pecado porque eu vou ser aquela que vai morar no céu. Amém? E muitos também não sabem, mas muitos muçulmanos têm se dobrado ao Senhor. Muitos muçulmanos, milhares de irmãos, não chega nem em centenas, milhares de muçulmanos têm voltado ao Senhor. Eu sempre digo, Tirza, não seja cretina de brincar com o Senhor. Não seja, Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Olha o que Ele fez por você. Seja santa, seja temente. O tempo está acabando. Faça a obra de Deus enquanto ainda é tempo.
enquanto ainda é dia, né? Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Eu quero ler para terminar, tá, irmão? Só para terminar. Mateus 24, 36 a 44. 24, 36 a 44. Que diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, muito parecido com a revelação, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não percebeu, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso, vamos nos apegar a essa palavra. Por isso não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Amém? Eu agradeço. Muito obrigada. Amém?